Bora lá, turma, né? Vamos lá continuar nessa segunda aula, né? Eu prometi que nessa segunda aula nós faríamos a resolução de algumas questões sobre reação de adição, análise e simples troca. E ao fim da resolução dessas questões, né, eu já emendo, né, com reações de dupla troca, e aí a gente encerra essa revisãozinha sobre reações químicas, tá? Lembrando que esse conteúdo será revisto no ano que vem, beleza, galera? No segundo ano vocês vão rever esse conteúdo novamente, por quê? Porque é preciso que vocês, como eu disse na aula anterior, saibam fazer a diferenciação entre o que é um composto inorgânico, o que é um composto orgânico, quais são as reações que ocorrem em cada um desses tipos de compostos, tá? Então, para fixar, vamos fazer a resolução de algumas questões. Lembrando, essas questões que estão aqui não são questões do livro de vocês, né? As questões do livro de vocês sobre reações químicas, nós fizemos todas, né, na revisão antes da prova. Então, essas questões que estão aqui são do livro do segundo ano, tá ok? Então, vamos lá para a primeira questão. E aí, a primeira questão, galera, ela diz o seguinte: complete as reações de deslocamento entre metais. Olha só, deslocamento entre metais. Então, um metal vai deslocar o outro, né? Caso ocorram, e faça o balanceamento das equações, né? E faça o balanceamento das equações. Considere as cargas dos cátions. Cobre como sendo 2 mais e zinco também como sendo 2 mais, ok? Então veja só, galera, ó. Então você tem aqui, para saber se uma reação vai ocorrer ou não, né? Para saber se o cobre desloca o zinco, como está aqui na letra A, ou se o zinco desloca o cobre, como está na letra B, eu tenho que consultar aquela tabelinha de reatividade dos metais, né? Obviamente, como se tratam dos dois metais, uma dessas reações aqui não vai ocorrer, né? Então veja só, traçando aí, né, a tabelinha de reatividade, vamos localizar o cobre, tá aqui, ó, cobre, e o zinco. Cadê o zinco? O zinco tá aqui, ó. Então, galera, veja só. Perceba que o zinco é mais reativo do que o cobre. Então, de cara, eu já sei de uma coisa. Se o zinco é mais reativo do que o cobre, essa reação aqui da letra A, ela não ocorre. Ela não ocorre. Por que que ela não vai ocorrer? Porque se o cobre é menos reativo do que o zinco, ele não consegue deslocar o zinco para fora da molécula, ele não consegue substituir o zinco, né? Não consegue ter essa troca. Então, a reação da letra A não, aqui ó, não ocorre, né? Pois o cobre é menos reativo do que o zinco. Então, se a letra A é uma reação que não ocorre, a letra B é uma reação que ocorre, né? Então veja aí que, como o zinco é mais reativo do que o cobre, né? O mecanismo, o zinco se liga com o íon sulfato e desloca o cobre para fora da molécula, formando o sulfato de zinco, ZnSO4, mais, né, o cobre metálico, né? Só está o inverso, né, do que está aqui, mas isso não interfere em nada. Então veja só, letra a reação ela não ocorreu, né? Porque o cobre é menos reativo do que o zinco, né? Bom, e essas aí são as respostas da letra A e da letra B dessa primeira questão. Bem simples, né, galera? Vamos para a próxima. Bom, a segunda questão ela diz o seguinte, né?
Observe a sequência de equações químicas envolvendo os metais M, X e Y, né? Então ele já disse aí que M, X e Y são metais, né? Então veja só. Bom, então olhando essa primeira reação, veja que aqui, ó, nos produtos, né, você tem M ligado a cloro, né, lembrando que M, X e Y são metais, né? Então você tem M ligado a cloro, só que aqui nos reagentes você tem X ligado a cloro. Então o que que aconteceu? O M se ligou com o cloro e deslocou o X para fora. Isso quer dizer que o M tem uma reatividade maior do que a de X, né? Se ele assume o lugar do X, é porque a sua reatividade é maior. Bom, aqui, né, na segunda reação, deixa eu apagar essas setinhas. Nessa segunda reação, veja o que que a gente tem, ó. Aqui eu tenho Y ligado a cloro e aqui X ligado a cloro. Então perceba que para que isso ocorra, é necessário que o X se ligue com o cloro, né, e desloque o Y para fora. Isso só ocorre, isso só ocorre se o X for mais reativo do que o Y. Então, X é mais reativo do que Y. Tá? Então, o que que a questão quer? A questão quer que você construa uma escala de nobreza crescente para esses três metais. Vejam só, vou até voltar aqui para essa questão. Quem são os metais nobres? Cobre, mercúrio, prata, platina, ouro, né? Então veja que esses metais nobres são os menos reativos, né? Então, se a questão quer que você coloque, construa uma escala de nobreza, né, crescente, vai do menos reativo para o mais reativo, ou seja, o Y, tá, é menos reativo do que X, né, só o inverso, ó, que é menos reativo do que o M. Ou, em outras palavras, né, o Y é mais nobre do que o X, que é mais nobre do que o M. Beleza, galera? Então, tá aí a resolução dessa segunda questão, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar só. Pronto, aqui, ó. Y, X e M. Beleza? Questão bem simples. O conteúdo de reações inorgânicas ele é bem simples, né? Reações orgânicas é que é mais complexo, né? Até mesmo por conta da quantidade de substâncias orgânicas que existem, né? A gente viu, vocês vão ver, né, aliás, que existem, né, conhecidos cerca de 13 milhões de substâncias químicas. O homem conhece 13 milhões de substâncias químicas. Dessas 13 milhões de substâncias, 11 milhões são de substâncias orgânicas. Tá? Então, vocês vão ver que, enquanto as substâncias inorgânicas, a gente vê só ácidos, vocês viram até com Carlos, né? Ácidos, bases, sais e óxidos, 4, os compostos orgânicos têm uma quantidade muito maior, principalmente de grupos, né? Você tem de grupos orgânicos os hidrocarbonetos, álcool, enol, fenol, éter, aldeído, ácido carboxílico, éster, né? Sais de ácidos carboxílicos, aletos orgânicos, aminas, amidas, nitrilas, nitrocompostos, tiocompostos, então só anidridos, só aí eu falei 16 grupos, né?
e aí, enquanto que compostos inorgânicos, 4. Né? Então, a diferença é muito grande. Então, as reações que ocorrem com os compostos orgânicos, vocês vão perceber quando começar a estudar elas, vocês vão perceber que elas são bem mais complexas, né? E também porque os compostos orgânicos, a estrutura deles são maiores, ok? Vamos para a próxima. Terceira questão diz o seguinte: os objetos metálicos perdem o brilho quando os átomos da superfície reagem com outras substâncias formando um revestimento embaçado. A prata, por exemplo, perde o brilho quando reage com o enxofre, formando uma mancha de sulfeto de prata. A mancha pode ser removida colocando-se o objeto em uma panela de alumínio contendo água quente e um pouco de detergente por alguns minutos. Esse processo, né? Nesse processo, a reação química que ocorre, né, a remoção das manchas é. Então veja só, ele diz aqui no texto, né, que a prata ela perde o brilho quando, né, ela reage com o enxofre, formando uma mancha, ó, de sulfeto de prata, tá? Então, quando a prata ela fica manchada, é porque ali você tem o enxofre ligado à prata, sulfeto de prata. Para fazer a limpeza, ou seja, para você retirar o enxofre, né? Para você retirar o enxofre da prata ou tirar a prata do enxofre, né? É necessário, ó, colocar o objeto em uma panela de alumínio, né, contendo água quente e um pouco de detergente. Então ele quer saber, né, nesse processo, a reação química que ocorre, a remoção da mancha é. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então veja, galera. Né? Veja que inicialmente você tem o sulfeto, cadê? Sulfeto de prata, que vai reagir com alumínio. Sabendo que é sulfeto de prata, a gente já pode excluir algumas alternativas dessa daí, né? Vocês estudaram sais com o Carlos, então provavelmente viram nomenclatura, né? E aí nas nomenclaturas dos sais, quando o sal, o nome do ânion tem eto, é porque esse sal não tem oxigênio. Então eu já posso excluir aqui, ó, a letra B, porque aqui tem oxigênio nesse sal. Posso excluir também a letra D, ok? Bom, qual a outra alternativa que eu posso excluir, né? Então veja só, o enxofre ele é da família 6A, né? Ele tem uma carga de 2 menos. E a prata ela tem uma carga fixa, um NOx fixo de mais 1. Então, ó, deixa eu apresentar aqui. Então, veja só. Sulfeto de prata é um composto iônico. Como é que se faz compostos iônicos? Ó, prata é Ag, e eu disse que ela tem carga mais 1, enquanto que o enxofre, que é da família 6, pela regra do octeto, tem carga 2 menos. Então, ó, carga de um, a gente viu isso, né? Subscrito do outro. Então, o sal formado entre o enxofre e a prata, né? O sulfeto de prata, é o Ag2S, né? Com isso, eu posso eliminar a letra A, que botou AgS, e a letra E também, AgS, tá? Então, só pelas fórmulas, eu já conseguiria saber qual é a alternativa correta, né? Mas vamos entender aí o que aconteceu na reação? Então, veja que o sulfeto de prata é o que dá a cor embaçada para o objeto de prata, né? E para fazer a remoção dessa mancha, ou seja, para que você retire o enxofre da prata, é necessário que você faça o aquecimento desse material aí, né? Numa panela de alumínio.
Por quê? O que é que vai acontecer? Como o alumínio é mais reativo do que a prata, né? Porque a prata é um metal nobre, o alumínio se liga com o enxofre e desloca a prata. Eita, ficou parecendo uma dupla troca aqui. O alumínio se liga com o enxofre e desloca a prata para fora da molécula. Então aqui, ó, o alumínio se ligou com o enxofre, formando sulfeto de alumínio e deslocou a prata para fora, né? Formando a prata e aí você restabelece a aparência original do objeto, né, de prata. Então, a alternativa correta, letra C. Próxima questão. De acordo com a ordem de reatividade, assinale a alternativa na qual a reação não ocorre, né? Então, veja só. Está aí a tabelinha de reatividade, a gente precisa dela, né? Já que são dados experimentais. Então, a gente só vai olhar aqui qual é a reação que não ocorre. Então, veja, a reação entre zinco e ácido clorídrico. Ó, zinco, né? Veja que aqui é o hidrogênio que sai para o zinco entrar, então o zinco tem que ser mais reativo do que o hidrogênio. E é, né? Então, essa letra A reação ocorre, né? Entre ferro e ácido clorídrico, a gente já viu essa reação também, ó. O ferro é mais reativo do que o hidrogênio, né? Então, o ferro entra e o hidrogênio sai, né? Sai, formando cloreto de ferro e gás hidrogênio. Então, também ocorre. Magnésio e ácido sulfúrico. Então, veja, magnésio está aqui, ácido vai liberar hidrogênio, então ó, o magnésio se liga com o íon sulfato, formando sulfato de magnésio, e desloca o hidrogênio para fora da molécula. Então, essa reação também ocorre, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, ouro. Ah, isso aqui já está na cara, né? Ouro e ácido clorídrico. Veja só. Ouro é menos reativo do que o hidrogênio. Então, se é menos reativo do que o hidrogênio, esse composto aqui não existe. O ouro não consegue assumir o lugar do hidrogênio. Então, essa reação D aí, ela não ocorre, né? Entre zinco e prata, né? O zinco reagindo com o nitrato de prata, a gente tem aí, ó, zinco e aqui a prata. Então, veja que o zinco é mais reativo do que a prata. Então, ele entra, né? Se liga com o íon nitrato e desloca a prata para fora da molécula. Então, letra E também é uma reação que ocorre. Então, como ele pede para marcar a única que não ocorre, a alternativa aí correta é letra D. Beleza? Mais uma. Bom, faz parte da metodologia científica elaborar previsões baseadas em conceitos já estabelecidos. Preveja, consultando a fila de reatividade, tá ela aí, se as seguintes reações podem ocorrer ou não. Mesma coisa da questão anterior, né? Então, ó, cobre reagindo com cloreto de níquel. Veja, níquel está aqui, ó. Cobre está aqui. Então, se o cobre é menos reativo do que o níquel, essa reação, obviamente, que não ocorre. Magnésio e sulfato de estanho. Então, ó, magnésio e estanho. Então, veja que o magnésio é mais reativo do que o estanho. Então, o magnésio vai se ligar com o íon sulfato e deslocar o estanho para fora da molécula, formando magnésio, sulfato de magnésio e estanho. Né? Dá uma limpada aqui. Níquel reagindo com cloreto de mercúrio. Então, você tem aqui o mercúrio e aqui você tem o níquel. Então, veja que o níquel é mais reativo do que o mercúrio. Então, o níquel vai se ligar com o cloro e vai deslocar o mercúrio para fora da molécula, formando cloreto de níquel e mercúrio.
Por fim, aqui você tem brometo de cálcio reagindo com prata. Então, veja só, ele está dizendo que a prata vai ter que assumir o lugar do cálcio. Obviamente que essa reação não ocorre, porque a prata é bem menos reativa do que o cálcio. Ok? Então, essa é a resolução dessa questão 5. Eu creio que encerram-se aqui as questões, né? E aí eu já emendo aqui nas reações de dupla troca, né? Bom, reações de dupla troca, né, também chamada de dupla substituição ou permutação, né? Ela é bem parecido com a simples troca, porém você vai ter, como o nome já está dizendo, duas trocas simultâneas, né? Uma reação bem comum que ocorre aí de dupla troca, vocês acabaram de ver aí com o Carlos, as reações de neutralização, né? Reações entre ácidos e bases. Então veja, nas reações de dupla substituição, duas substâncias permutam, né, entre si dois elementos, conforme a equação a seguir. Então, veja que aqui, genericamente, você tem AB reagindo com CD. E aqui você tem AD e CB. Então, o A se ligou com o D e o C se ligou com o B. Então, veja que há duas trocas simultâneas. Por isso que a gente chama de dupla troca, né? Então, essas reações, né, não são de oxirredução, isso aí vocês vão entender mais para frente, são reações de oxirredução, são reações que envolvem transferência de elétrons, né? Então, para que ocorra uma reação de dupla troca, a reação deve se comportar de modo a atender uma das seguintes condições. A gente não viu essas condições, porque no primeiro ano o livro de vocês não traz essas condições para que as reações de dupla troca ocorram, né? Mas vamos dar aí uma olhada rapidamente sobre elas. E aí, veja só, né? Quando ocorre a formação de um precipitado, produto menos solúvel que os reagentes. Então, veja, reação entre cloreto de cobalto e hidróxido de sódio, ambos em solução aquosa. Então, cloreto de cobalto, hidróxido de sódio. Veja que ele formou hidróxido de cobalto e cloreto de sódio. Essa setinha para baixo é o que a gente chama de precipitado, né? Ou seja, você tem duas substâncias que estão em soluções, ou seja, estão no estado líquido, que quando reagem formam um produto sólido que vai se depositar no fundo do recipiente, que é o hidróxido de cobalto, ok? Então, ó, bases são solúveis, né? As bases são solúveis as bases formadas por metais alcalinos, que não é o caso aqui. Aqui é um metal de transição, né? Vocês viram, né, com o Carlos, que as bases solúveis são as bases formadas com metais alcalinos, bases pouco solúveis são bases formadas com os metais alcalinos terrosos, e os demais metais vão formar bases insolúveis. Por isso que o hidróxido de cobalto ele não se solubiliza, ele desce para o fundo do recipiente na forma sólida, né? Então tá aqui, ó, metais alcalinos pelo íon amônio. São pouco solúveis as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de magnésio, né? Isso aqui vocês já viram com o Carlos, então eu vou passar. Então, outra condição, né, que ocorre aí nas reações de dupla troca é quando ocorre a formação de um precipitado menos solúvel que os reagentes, né? Que é o caso aí da reação do nitrato de potássio com o cloreto de sódio. Então veja o que aconteceu. Ambos são solúveis, né? Então veja que aqui formou o nitrato de sódio, ou seja, o sódio se ligou com o nitrato, né? E o potássio se ligou com o cloro, formando o cloreto de potássio. Veja que você tem aqui, ó, sal solúvel, sal solúvel, sal solúvel, sal solúvel. Porém, o nitrato de sódio, ele é menos solúvel do que os reagentes, ok? Tá? Vamos lá.
Aqui, ó, pelo fato de não formar nenhum produto menos solúvel que os reagentes, essa reação não ocorre, né? Então, nesse caso, aqui mostrou o mecanismo, né? Porém, essa reação ela não vai ocorrer pelo simples fato de o nitrato de tanto o nitrato de sódio quanto o cloreto de potássio serem tão solúveis quanto o nitrato de potássio e o cloreto de sódio, né? Então, tem que formar pelo menos um soluto menos volátil, ok? Essa questão de solubilidade de sais, vocês estão vendo aí com o Carlos, são solubilidade de sais, elas são difíceis de ser determinadas, né? Por isso que tem tabelas para que a gente possa fazer a consulta, da mesma forma que tem a tabela periódica, né? São valores experimentais. Quando ocorre a formação de uma substância volátil, o que é uma substância volátil? Aquela que tem uma certa facilidade de passar para o estado gasoso. Então, uma dupla troca também pode ocorrer toda vez que um dos produtos da reação for mais volátil ou instável, né? Isso é relacionado ao reagente. Então, você tem aqui cloreto de sódio, que a gente sabe que não é volátil, mas a gente tem aqui o ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, é um ácido que não tende a passar para o estado gasoso. E nessa reação aqui, ó, veja que você tem o sulfato de sódio, né? E o ácido clorídrico. Porém, o ácido clorídrico, ele é um ácido extremamente volátil, tá? Então, tá aí a reação de dupla troca. Agora, olha o que acontece se fosse o inverso. Um ácido volátil, né? Então, você tem aqui ácido clorídrico com sulfato de cálcio. Essa reação ela não pode ocorrer, né? Ela não pode ocorrer porque o ácido sulfúrico ele é menos volátil do que o ácido clorídrico. A reação de dupla troca ela só ocorre quando a substância formada for mais volátil do que a que a gerou, né? O produto for mais volátil do que o reagente, né? Isso aí vocês vão ver mais aprofundado no segundo ano, né? A gente não tem isso no livro de vocês do primeiro, tá? Tá aí outro exemplo sobre volatilidade, quando ocorre formação de uma substância menos ionizada ou dissociada. Então você tem aí, ó, uma dupla troca também ocorre, também pode ocorrer se os reagentes forem muito dissociados ou ionizados e ao menos um produto for pouco ionizado ou dissociado. É o caso aqui, ó, do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, uma reação de neutralização. Isso aqui vocês viram bastante, eu creio. Então veja que o hidrogênio se liga com a hidroxila formando água, sódio se liga com o cloro formando o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então você tem aqui, ó, uma substância ionizável, um composto iônico, né, que se dissocia, né, formando aqui um outro composto iônico que se dissocia e um composto molecular, né, que não ocorre ionização. Aí, mais um exemplo. E é isso, tá, galera? Essa aula é apenas para dar uma revisada, uma fixada melhor aí nos conteúdos de reações inorgânicas, né? E, como eu disse, ano que vem vocês vão rever mais aprofundado, inclusive com essas condições aqui mais a fundo, né? Que não tem no livro de vocês. Tá ok? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.